Análise de hoje, ou melhor, para esta análise de hoje eu trago dois temas diferentes. Todos os dias aqui no canal, 2 vídeos e cada um dos vídeos com 2 temas cada, totalizando 4 temas geopolíticos todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para a discussão é um artigo publicado pela revista Rolling Stone. Quero repetir para saber qual é a fonte do artigo que eu vou discutir com vocês aqui hoje sobre o seguinte tema, não é nenhum tema musical. É sobre o fracasso da guerra ao terror que os Estados Unidos estão promovendo no continente africano. Aí a gente dispara um alerta. Por quê? Porque a revista Rolling Stone é uma revista ligada umbilicalmente ao sistema de interesses financeiros dos Estados Unidos. Muito embora se apresente como uma revista de contracultura, muito mal disfarçada, diga-se de passagem, no início, na origem dessa revista até havia uma tentativa mais aberta de esconder o seu conteúdo com matérias de contracultura, mas quanto mais o tempo passou, mais a revista Rolling Stone foi fazendo matérias mais ligadas ao mainstream cultural, digamos assim, e vez ou outra tem algumas matérias sobre conteúdos que não são necessariamente ligados ao mundo musical, como essa matéria que eu trago para a discussão hoje. Até achei bastante inusitado encontrar essa matéria, esse artigo a ponto de eu trazer ele hoje para a discussão, já que é um assunto que eu já discuti outras vezes aqui no canal, que é esse momento de dificuldade do atlanticismo conseguir penetrar e atingir um nível maior de influência no continente africano, e justamente por causa disso a grande probabilidade de começar a gerar bagunças e agitações sociais para embaralhar a situação do continente africano. Então é uma questão importante e eu trago para discussão novamente aqui no canal, a partir de uma leitura muito cuidadosa. Sugiro que vocês pesquisem sobre essa questão. Acho que digitem aí no mecanismo de pesquisa de vocês, revista Rolling Stone, matéria ou artigo África, Guerra ao Terror, que eu acho que vai aparecer, ou façam isso em inglês, que muito provavelmente essa matéria vai aparecer para vocês, já que a revista Rolling Stone é uma revista ligada ao mainstream cultural, ligada umbilicalmente aos interesses do sistema norte-americano, então acho que não vai ter nenhum filtro para vocês conseguirem encontrar essa matéria vocês vão conseguir achar com bastante facilidade esse artigo que eu vou discutir com vocês hoje. Já o segundo tema que eu trago para a discussão é a possibilidade daquele acordo para o escoamento de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro, que foi um acordo firmado com a Rússia, entre Rússia e Ucrânia, e que foi intermediado pela Turquia e pela ONU. Esse acordo pode ser interrompido por causa de insatisfações da Rússia em relação ao comportamento das nações atlanticistas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também nessa análise de hoje, já que a partir do momento em que a Rússia, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, mais de 12 horas antes de eu tornar ele público para vocês, a situação é de que o acordo pode ser interrompido. Se ele for interrompido nesse intervalo de tempo entre o momento em que eu estou gravando e o momento em que vocês estão assistindo, me perdoem, mas eu não tenho bola de cristal. A situação no momento em que eu gravo é essa. A partir do momento em que a Rússia interromper realmente esse acordo e os grãos pararem de ser escoados pelo Mar Negro, os grãos ucranianos, isso vai gerar uma ampla propaganda na mídia corporativa contra a Rússia, como se ela estivesse trabalhando para produzir e aumentar a fome no mundo, e eu vou discutir um pouquinho sobre esse contexto com vocês e sobre a postura problemática que os Estados Unidos e que o atlanticismo no geral vem tendo a ponto de produzir essa resposta do governo russo, que pode romper esse acordo, e é interesse da Turquia também. A Turquia aproveitou esse ensejo para conseguir comprar grãos com uma quantidade, com um preço menor, então explorou a situação e tirou algumas vantagens, como é padrão na geopolítica, e eu discuto esse tema no segundo momento hoje. Como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios. Começo discutindo esse artigo da revista Rolling Stone, que é um artigo inusitado, achei inusitado encontrar esse artigo ali, com todo o cuidado do mundo, tentando levantar algumas hipóteses sobre qual seria o interesse de uma revista totalmente ligada ao sistema de altos interesses dos Estados Unidos levantar
fazer uma crítica como essa ao sistema, ao projeto de guerra ao terror dos Estados Unidos, guerra ao terror entre aspas, logicamente que o projeto não é combater o terrorismo, mas sim encontrar ensejo, assim como aconteceu no Oriente Médio, para militarizar esses estados com a presença norte-americana. E depois a gente fala um pouquinho sobre esse acordo dos grãos que pode ser interrompido pela Rússia. Primeira anotação que eu trago, fiz algumas reflexões a partir do artigo. Leiam o artigo, tem algumas informações que são importantes ali, logicamente, sobre o trabalho militar dos Estados Unidos, do comando dos Estados Unidos para o continente africano, o AFRICOM, inclusive já discuti, já fiz vídeo aqui sobre esse AFRICOM, peço que assistam para ter uma ideia do que significa, não vou reexplicar tudo novamente, mas é uma discussão que eu já fiz outras vezes aqui no canal. Primeira anotação que eu trago é a seguinte: o artigo, esse artigo da revista Rolling Stone, destaca uma estranha derrota dos Estados Unidos em seu projeto de guerra ao terror no continente africano. Primeira coisa importante que eu repito, a gente deve observar essa discussão feita na revista Rolling Stone com algumas reservas e sempre conjecturando quais seriam as intenções. A gente sabe muito bem que portais da mídia corporativa, revistas ligadas ao coração e ao cérebro do Estado norte-americano jamais vão fazer uma matéria criticando o Estado à toa. Se existe uma matéria desse tipo é porque, primeiro, pode haver uma necessidade de reavaliar os objetivos de Estado dos Estados Unidos e está se criando um caldo social de apoio para que isso aconteça. Pode estar havendo um certo desacerto entre setores do atlanticismo, e a revista pode estar transparecendo isso por causa do fracasso dessa guerra ao terror no continente africano, que realmente está acontecendo. A gente vê que essa forma de conduta não está ajudando os Estados Unidos a aumentar a sua presença lá dentro. E aqui eu nem estou dizendo, eu nem estou levantando, ou nem estou trabalhando com a hipótese de que há realmente o interesse dos Estados Unidos de estabelecer uma estabilidade política no continente africano. Eu estou trabalhando com a hipótese de que mesmo num cenário de geração de caos no continente africano, em vários países africanos, os Estados Unidos está sendo mal sucedido, porque embora esteja em parte conseguindo gerar o caos, esse caos não está sendo capitalizado pelos Estados Unidos. Então existe sim uma operação problemática no continente africano, no qual o atlanticismo não consegue levar ao poder figuras políticas que são do seu interesse, o que nos deixa preocupados. Por quê? Porque a partir desse momento os Estados Unidos podem ampliar a voltagem do caos e aumentar a situação de insegurança no continente africano. Quando a gente vê um monte de artigos do Fórum Econômico Mundial sobre o medo que ele tem de agitações civis no sul global, a gente já coloca nossas barbas de molho. Discuti aqui com vocês o fato de que 70% das armas que foram enviadas para a Ucrânia não chegaram ao fronte de batalha. O que significa o quê? Que essas armas foram desviadas para os mais variados lugares do mundo, para financiar o quê? Grupos armados que vão fazer bagunça política, agitação social, guerra híbrida. E é aí que a gente precisa observar com algum cuidado essa questão. O artigo cita, se eu não me engano, 17 nações no continente africano que são alvo de operações dos Estados Unidos e está gerando caos basicamente em todos esses estados, com um nível maior ou menor de controle do Estado, com uma sucessão de golpes políticos que tem acontecido no continente africano, discuti alguns deles aqui no canal. Tento, dentro do possível, fazer um tour pelo mundo, pelo menos, né, discutir, pelo menos aqui nas discussões, né, como diz aquele álbum lá, para viajar pelo cosmos não precisa de gasolina. Então, pelo menos aqui a gente consegue circular pelo mundo sem precisar sair do lugar. Trago uma segunda anotação. É bem verdade que o atlanticismo está perdendo espaço no continente africano, para a China e Rússia. Essa é a parte verdadeira, isso é correto. Várias das informações que essa revista está trazendo, que esse artigo está trazendo, são verdadeiras. Até porque existe um processo que é o seguinte: os governos dos países africanos, de vários países africanos, estão percebendo a cilada que é e o fracasso evidente desse modus operandi que os Estados Unidos utilizam de guerra ao terror. E começam a se afastar desse tipo de prática, ou pelo menos se afastar da influência norte-americana. Ou num dado momento estão sob a influência norte-americana, utilizam o treinamento e muitos dos equipamentos dos Estados Unidos e depois dão uma guinada para o outro lado
e se aproximam da Rússia. Isso aconteceu em alguns países do continente africano. Mas há uma percepção dos governantes de que a política de guerra ao terror é um fracasso, até porque essa política é um fracasso. Ela é um fracasso no Oriente Médio, muito embora a gente tenha que pensar o seguinte: o objetivo dessas operações não é estabilizar os regimes, e sim gerar caos. Só que a partir da geração de caos, os Estados Unidos ampliam a sua presença, só que isso não está acontecendo necessariamente em muitos países. Então significa assim, existem duas camadas de interpretação. A primeira do objetivo propagandeado, estabilizar, isso nunca foi e esse objetivo nunca é atingido. E o segundo objetivo mais profundo é gerar caos e ampliar a sua presença militar, conseguindo, de certa forma, marcar presença militar dentro dos países. E até isso está se tornando complicado para os Estados Unidos. Então nem um objetivo aparente, nem um objetivo oculto estão sendo atingidos em muitos dos países. E isso é fundamental que seja dito. Enquanto isso, a China avança em parcerias econômicas e a Rússia avança em parcerias econômicas e militares com vários países africanos. Tanto é que, observem a conduta dos países africanos nas votações da ONU sobre condenar a Rússia, sobre sancionar a Rússia. Os países africanos estão ou se abstêm, boa parte deles tem optado por se abster. Não condenar a Rússia, logicamente que não apoiam a Rússia, mas se abstêm, o que mantém uma relação com o governo russo, até porque em termos militares é fundamental para vários países africanos. Já discuti aqui com vocês o fato de que, dada a memória de independências que muitos países africanos possuem e a participação, o apoio da União Soviética nesse processo durante o século XX, construíram boas relações de países do continente africano com a Rússia. Trago mais uma anotação aqui. Os Estados Unidos desagregam governos locais a partir dessas operações que estimulam operações militares para lidar com questões locais. Então existe uma questão local, uma questão social, uma questão de fundo religioso, muitas vezes, uma questão étnica. Os Estados Unidos intervêm militarmente e acabam piorando a situação e desagregando os governos locais. Então é isso que eu trago nessa reflexão. Os Estados Unidos desagregam os governos locais e geram o ódio necessário para alimentar o discurso jihadista que fortalece e serve para regimentar ainda mais os grupos violentos. Tu transforma questões locais, étnicas, religiosas, políticas, sociais em terrorismo. E ao transformar isso em terrorismo, tu aumenta o ódio dos grupos locais, e aumentando o ódio dos grupos locais, tu amplia o nível de bagunça social e desagregação desses estados. E a partir dessa desagregação, tu aumenta a presença militar para lidar com um problema que tu mesmo criou. Os Estados Unidos fazem isso de maneira costumeira, que é aquela lógica que eu sempre trago aqui. Eu crio o problema e apareço com a suposta solução. Só que no caso do continente africano, assim como acontece também em vários países do Oriente Médio, entre a criação do problema e o aparecer com a falsa solução, a Rússia entra nesse vácuo e está ocupando muitos espaços. A Rússia conseguiu hackear, me parece, esse modo de operação dos Estados Unidos e está conseguindo achar uma brecha e entra no meio disso tudo e consegue. Tanto é que o último evento que aconteceu, acho que foi no caso do Mali, não, foi no caso de Burkina Faso, se eu não me engano. A Rússia fez vários acenos ali e o pessoal que deu o golpe lá, a junta que deu o golpe militar em Burkina Faso respondeu agradecendo, olha, estamos abertos para conversar. Então existe essa prática da guerra ao terror, essa coisa, gera o problema e quando eu vou aparecer com a solução, a Rússia já apareceu antes. Isso está gerando problema para os Estados Unidos e isso está sendo detectado por grupos dentro dos Estados Unidos, a ponto de vazar informações para a revista Rolling Stone. Portais da grande mídia não transmitem informações, isso vale para qualquer país do mundo. Portais da mídia corporativa não transmitem furos se esses furos não forem concedidos pelos grupos de poder. Eles nunca vão dar um furo que, por exemplo, um furo jornalístico que interrompa os interesses, os grandes interesses graúdos financeiros ou de Estado, se não for do mais alto interesse de outros grupos tão poderosos quanto. É preciso ter percepção disso. Trago mais uma anotação. Os Estados Unidos, como eu já discuti aqui anteriormente, aproveitaram o 11 de setembro para criar postos militares no norte da África. E quanto mais esses movimentos militares começam a atuar,
junto com a inteligência dos Estados Unidos, com projetos dos Estados Unidos, logicamente com tropas dos governos locais, então existe uma parceria. Quanto mais esses movimentos começam a avançar, mais o jihadismo cresce, então existe uma certa coincidência, entre aspas, do crescimento da presença militar e o aumento do jihadismo. Até porque quanto mais cresce o jihadismo, mais os Estados Unidos têm pauta para intervir naquele lugar. É interessante observar. E claro, o 11 de setembro foi fundamental para espalhar vários desses movimentos pelo mundo, porque havia o ensejo da queda das Torres Gêmeas, a retaliação ao terrorismo, então foi um contexto fundamental para disparar vários processos aí. Trago uma última anotação sobre esse tema. O Comando Norte-Americano para a África, que é o AFRICOM, Comando Militar para a África, seria uma incubadora para golpes militares, para golpistas militares, mas da seguinte forma: gera bagunça, esses militares apoiados pelos Estados Unidos dão um golpe militar nos governos a partir de um contexto de caos, e depois do golpe militar eles fazem valer dentro dos países, ou fariam valer dentro dos países, os interesses dos Estados Unidos, aí o apoio aos Estados Unidos. Então seria uma forma de chegar ao poder de maneira indireta por esses golpistas que teriam sido treinados pelos Estados Unidos, mas está acontecendo um ruído nesse processo, que é o fato de que os caras são treinados pelos Estados Unidos, muitas vezes instrumentalizados, aí a situação sai do controle, esses caras dão o golpe e a Rússia é que se aproxima desses governos, então está tendo problemas nesse projeto dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão de que essa matéria foi vazada, essa matéria foi publicada pela revista Rolling Stone para levantar esse problema. Não sei, isso não aparece evidente ali, eu não sei nem se eles citam a Rússia nesse artigo. Eu estou juntando esse artigo, que logicamente tem lá o seu interesse, já que vem da revista Rolling Stone, e não é comum a gente encontrar matérias que critiquem o atlanticismo na revista Rolling Stone, com esse elemento da Rússia estar ganhando espaço no continente africano. Significa então que há uma divergência interna e grupos estão tentando levantar essa lebre de que tem coisa muito errada e que isso não está contribuindo para os Estados Unidos avançarem na sua presença no continente africano. Tenho plena certeza de que se as operações estivessem dando certo, a revista Rolling Stone nunca faria essa matéria. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os acordos de escoamento de grãos pelo Mar Negro. Acordo para escoamento de grãos ucranianos pelo Mar Negro. É um acordo com a Rússia e intermediado pela Turquia e pela ONU. Primeira anotação que eu trago sobre isso é uma notícia. O acordo para o escoamento de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro, um acordo com a Rússia, pode ser interrompido, pode ser cancelado, dependendo da situação. A Turquia mediou isso, foi uma vitória geopolítica para a Turquia, ela conseguiu avançar no cenário geopolítico a partir desse intermédio, desse meio de campo que ela fez. Ela tem se apresentado como o país capaz de mediar um acordo de paz. Então a Turquia tem feito esse trabalho, tem ganhado uma grande projeção geopolítica no meio disso tudo. A Rússia cancela porque ela está insatisfeita com a forma como o atlanticismo tem se comportado. Segundo o governo russo, a Rússia está fazendo a sua parte no acordo. Logicamente que no acordo não estava largar as armas, deixar o conflito na Ucrânia, as operações na Ucrânia, isso não estava no acordo. Só que o atlanticismo não está cumprindo a parte dele no acordo, segundo o governo russo, que é o que eu trago aqui no meu último ponto, que é uma notícia também. O Sergei Lavrov, que é o responsável pelo setor de relações exteriores da Rússia, afirmou que o atlanticismo, vamos falar dos Estados Unidos, dos britânicos, seguem sancionando exportações russas e fazem isso de maneira camuflada. Falam publicamente que não vão sancionar a Rússia, não vão sancionar os alimentos, que não vão sancionar os insumos agrícolas russos, porque isso é do interesse das populações do mundo, já que a Rússia é um exportador importante de insumos agrícolas e de alimentos. E essa concessão feita pelo atlanticismo seria para evitar a fome no mundo. Então há um discurso humanitário. Só que a Rússia alega o seguinte, isso realmente está acontecendo, de que há o discurso público de que vão reduzir as sanções, de que vão reduzir as dificuldades, enquanto no subterrâneo ficam pressionando as empresas privadas, empresas de transporte, várias empresas envolvidas na logística de exportação de alimentos e insumos agrícolas russos,
ficam pressionando as empresas a não fazerem esse trabalho, e as empresas acabam não fazendo porque têm medo de sofrer sanções dos Estados Unidos. Então há uma retórica de que vamos, neste ponto, reduzir as sanções, quando na verdade continuam as sanções de maneira subterrânea. Então fala uma coisa e faz outra. E isso é explicado logicamente pelo fato de que há um interesse de importantes setores financeiros transnacionais atlanticistas nessa crise alimentar. Tanto é que um dos temas principais que vão ser discutidos na COP27, que vai acontecer esse ano, é a questão da reformatação dos sistemas alimentares, com um discurso ambiental, com um discurso de ficar menos dependente de nações autocráticas, que é o discurso que se faz contra a Rússia, também se faz contra a China, mas a verdade é que existe um interesse em ampliar os monopólios para um nível ainda maior do que já tem. Quem quiser fazer um teste, pesquise aí corporações transnacionais ou monopólios alimentares e vá no setor de imagens do teu navegador, no Google Imagens ou no DuckDuckGo Imagens ou Yandex Imagens, e olhem o que vai aparecer. É muito provável que apareça ali um infográfico que revela o nível de monopólio das corporações que dominam quase todas as marcas que a gente consome. Isso aí é uma imagem que eu já vi em vários lugares na internet. Acho que eu já coloquei no canal do Telegram também, se eu não me engano. Então observem isso. O pessoal quer aumentar esse nível de monopólio para algo ainda pior do que já é. E dentro desse processo é necessário o quê? Tirar a Rússia do mercado. O Brasil, é importante que ele tome cuidado no meio, porque o Brasil também é um país exportador de alimentos. Muito embora o nível de monopólio aqui dentro também é bem grande, quando a gente fala das empresas do agronegócio brasileiro, em boa medida já são propriedade da BlackRock, da Vanguard, não sei se é State Street, mas muito provavelmente também. Então os grandes gestores de ativos já abocanham fatias consideráveis do mercado alimentar brasileiro. A gente não deve olhar só a marca que aparece na prateleira ou só a empresa que está exportando alimentos. A gente deve olhar também para a composição acionária, aí a gente vai perceber um panorama ainda mais concentrado. Quando a gente olha para quem domina as ações, a coisa fica ainda pior do que se a gente olhar para as corporações alimentares. Então, é como assim, marcas tem várias, corporações que dominam as marcas têm menos, e gestores de ativos que dominam as corporações que dominam as marcas têm ainda menos. Então, cada vez que a gente vai olhar quem são os donos do dinheiro, é ainda menos. É como se fosse as bonequinhas, a matrioshka, daí tu vai abrindo assim e vai ficando cada vez pior. Aí tu entra lá no meio, tu vai encontrar meia dúzia de caras que dão as cartas realmente, os donos do dinheiro. E, logicamente tem toda uma maquinaria que mantém esses caras aí. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Acho que é matrioshka o nome da boneca, né? Me perdoem se eu estiver errando aí. Vou parando por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar pelo Apoia-se. E o Apoia-se permite o apoio via boleto ou via cartão, através do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, ou pode apoiar pelo Pix. A chave Pix está na descrição do vídeo aqui embaixo também, e eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, uma chave de e-mail. Pode ajudar com o valor que quiser, uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.